Bom, vamos lá. Bater um papo sobre as ações e as necessidades e os pedidos que os nossos clientes têm feito com relação aos projetos em andamento, em enfrentamento à Covid-19, a pandemia, a necessidade de proteção, para um retorno imediato ou pensando no como seria o escritório do futuro depois da pandemia. Então, tem aí duas vertentes. Uma vertente é a empresa que está se preparando para o retorno quando ele for autorizado, mesmo que com uma redução, né, de pessoas em função de home office. E outra vertente que é o escritório que não pretende voltar na configuração original e está nesse tempo repensando e se reinventando para poder fazer modificações, seja no seu escritório existente ou seja mudando para um novo endereço, já pensando no que é o escritório pós-Covid, quais são as tendências, quais são as alterações que entram aí nos projetos de escritórios. Então, falando desse primeiro momento, a gente tem sim feito diversos estudos com base no layout dos clientes, com base na composição, nas necessidades do cliente, na dinâmica de trabalho dele e na proporção de retorno dos clientes para o escritório. Estudos, então, de quais seriam as ações necessárias para promover segurança, para promover para que os funcionários retornem se sentindo protegidos, sentindo que a empresa se preparou para esse retorno de uma forma que possa trazer um bem-estar e uma segurança para todo mundo ali no ambiente. Então, isso a gente vai desde procedimentos que são necessários de higienização, que precisam ser repensados. Então, a limpeza, ela se intensifica, ela é feita com produtos que são bactericidas, tem produtos que duram aí um período de 48 a 72 horas, em falando de higiene, né? E em falando de layout, a gente tem hoje implantado soluções no qual automaticamente, antes de entrar no escritório, tem o capacho que a pessoa limpa o calçado, tem o medidor de temperatura automático que escaneia a temperatura do usuário quando ele chega e já diz qual é a temperatura, o álcool gel, né? Então o totem que não precisa das mãos, você aciona pelos pés ou aciona ele com sensor automático. E aí, entrando no escritório, a gente tem uma série de medidas que são protetivas, então o espaçamento, o distanciamento dos usuários, seguindo práticas aí nacionais, internacionais, tem empresas adotando raio de 1,5 m, nós temos recomendado raio de 1,80 m, que são os 6 feet, que estão sendo utilizados aí pelo mundo, e que a gente acredita que seja uma medida mais segura, em falando que hoje tudo que a gente está fazendo é um estudo diário, não tem a regra certa, tudo que a gente está fazendo é estudo em cima de estudo, e essas evoluções de estudo estão levando a gente realmente a olhar para os layouts e entender esse espaçamento necessário, né, esse raio de 1,80 m dos usuários, e aí isso traz para a gente uma diretriz de qual seria o retorno, né, para o escritório, qual a porcentagem de pessoas poderiam voltar para o escritório, qual a porcentagem de home office que a empresa deve continuar adotando, para que ela consiga se estruturar, para que ela consiga se organizar de uma forma mais consistente e com base no que a estrutura dela permite. As áreas comuns recebem um tratamento específico, então novas políticas de uso, novas recomendações, mas isso a gente se apropria cliente a cliente, conforme o layout que o cliente traz para a gente, conforme a configuração original que o cliente traz para a gente, que dependendo da configuração do escritório, se ele é mais ventilado, se ele é menos ventilado, existem salas de reunião que a gente consegue ventilar mais, ventilar menos, então a quantidade de pessoas tem que continuar respeitando aquele 1,80 m, mas mesmo respeitando 1,80 m, se o ambiente for muito fechado, a gente também não recomenda, a gente recomenda que as portas fiquem sempre abertas, que a ventilação seja reforçada. Então, essa é a primeira vertente, que dentro dessa vertente e que também se estende para a segunda vertente vem o home office, né? Então, ninguém estava tão preparado assim, talvez as empresas de tecnologia já estivessem preparadas, mas todas as empresas tiveram aí se adequar rapidamente para a medida de home office. Então, todo mundo foi, né, de um dia para o outro, se estruturou, em uma semana a empresa estava rodando 100%, todo mundo em casa,
E aí começa a se olhar para esses ambientes, né? Então, para as residências, para entender se o funcionário tem condições lá, ali na residência dele de ter uma mesa e uma cadeira que sejam ergonômicas, que consigam garantir um bom desempenho do trabalho, que consigam garantir conforto. Fora isso, tem a quantidade de videoconferências, de calls, né, através dos aplicativos aí, se intensificaram em um volume que nunca ninguém poderia imaginar. Então, aí tem a solução de pegar um fone de ouvido que é específico, que cancela o ruído, que ajuda a melhorar essa transmissão e esse som, né, para videoconferência. Placas acústicas que ajudam, né, elementos acústicos que ajudam aí a promover no ambiente um melhor desempenho. Mas fora tudo isso, principalmente, é que as pessoas estão olhando para suas casas de uma forma diferente, e isso é algo que tem que ser colocado também como uma grande prioridade nessa nova estrutura, nessa nova adequação, né? De entender quantas pessoas preferem, de fato, continuar em casa e têm uma boa estrutura para continuar em casa, e quantas pessoas sentem falta da estrutura ou precisam da estrutura do escritório para conseguir continuar com o seu desempenho. E aí isso é uma pesquisa que cada empresa pode desenvolver aí a 4 mãos, a 6 mãos internamente, e que a gente pode auxiliar, dando diretrizes, fazendo questionamentos específicos em termos de arquitetura, em termos de projeto, em termos de auxílio e de solução de produto, né? Porque a nossa empresa, ela, a Desinformove é turnkey, então a gente é do começo ao fim. Então, esses kits de home office também é um nicho de desenvolvimento que a gente tem atualmente com fornecedores para entender o que, que seria a melhor solução para poder disponibilizar aí para o cliente uma solução para os funcionários e um conforto, né, para quem está em casa, de forma que seja prático, com uma mesa que seja portátil, que seja rebatível, que seja na dimensão que o usuário precisa para dar para adequar na residência dele, uma cadeira que seja confortável, o fone que vai deixar ele com também uma qualidade melhor. Aí, olhando para a segunda vertente, a gente tem já empresas que estão se preparando para assumir um novo normal. E que um novo normal, nesse caso, é a porcentagem de home office que está sendo adotada, então pesquisa feita com o RH, pesquisa feita com o setor de tecnologia da empresa, com o apoio de consultorias, para entender qual vai ser a nova proporção de home office e, diante disso, qual vai ser o novo dimensionamento do escritório em termos de estações de trabalho, se elas vão ser fixas, se elas vão ser rotativas, grande maioria delas rotativas, exceto funções específicas que não caibam, né? Não deem para ser rotativas, então vão ter que ser fixas. E a ideia é que essas estações possam realmente fornecer um posto de trabalho para quem precise ir para o escritório no momento, naquele rodízio, né? E na proporção que for combinada aí pela empresa. E aí, em contrapartida, as pessoas que estão no escritório e que precisam se conectar com quem está em casa, então as lideranças precisam chamar os times para conversar, você tem que repensar a estrutura do escritório. Então, você precisa ter salas menores, você precisa ter casulos ali, né, que a gente chama, que sejam acústicos e que você possa fazer uma conferência com uma qualidade melhor. As salas não precisam mais ser tão grandes, porque você não vai reunir tantas pessoas fisicamente, essas pessoas vão estar à distância. Então, a gente começa a repensar uma série de fatores dentro dos escritórios, a flexibilidade de reunir times, seja presente ou seja à distância. Então, isso, o novo normal, faz com que as áreas multifuncionais e as áreas flexíveis do escritório precisem ganhar mais espaço e precisem ser repensadas para cada empresa, para a funcionalidade daquela empresa, para a dinâmica de trabalho, para a proporção de home office de cada empresa, né? Então, o home office, na verdade, ele veio para ficar, até por ganho de qualidade de vida, por ganho de sinergia, por ganho de produtividade para a pessoa, né? É muito mais fácil, às vezes, você se conectar online num horário determinado, sem pegar trânsito e tudo mais, você consegue se conectar com mais pessoas e fazer mais coisas. Então, além dessa conexão com as pessoas ficar mais fácil nesse sentido, você consegue fazer mais coisas, né? Porque não tem o deslocamento, não tem a distância, de ter que ir e vir, então o foco é maior. Então, quando você está em casa, o seu momento de foco costuma ser muito maior. Então, com isso, a tua produtividade aumenta. Então, acho que uma das grandes tendências e certezas que a gente pode ter, se é que a gente pode ter nesse momento, é que o trabalho remoto, né,
ele vai ser cada vez mais presente e ele vai entrar com força total agora, para daí, dentro de poucos meses, a gente ter aí começar a formatar um cenário, de fato, do que é o novo normal, com base na necessidade e na dinâmica de trabalho ao longo desses meses de cada empresa. Então, não tem fórmula certa nesse momento. O que a gente tem, na verdade, são conversas, estudos, evoluções e entender a necessidade de cada dinâmica de trabalho, de cada empresa, de cada cultura, o que vai ser, né, como cada empresa está olhando para frente, como cada empresa está se modificando em sua cultura de trabalho, e dentro disso, a quatro mãos, traçar um plano aí que atenda e que seja, de fato, um novo plano para um novo normal, e que torne tudo mais funcional e mais assertivo, né? Trazendo resultados aí que ninguém traçaria ou imaginaria nesse primeiro momento. Acho que é isso, basicamente. Então, temos a primeira onda, que é precisamos voltar e temos que garantir segurança. E temos uma segunda onda, que é precisamos entender a nossa nova dinâmica de trabalho e projetar pensando nisso, na nova dinâmica e na nova cultura, principalmente propiciando o bem-estar, né, para que essas pessoas possam voltar com o bem-estar. Então, aí a gente tem que olhar para a neuroarquitetura, a gente tem que olhar para as sensações que os ambientes passam, a gente tem que olhar para a iluminação, a gente tem que trazer vida, tem que trazer o verde, a gente tem que promover ventilação, a gente tem que trazer as pessoas para um novo normal que façam com que elas se sintam bem dentro desse espaço depois de ter passado por um momento aí de reclusão, de tensão, né, de instabilidade econômica, de instabilidade emocional, de não poder sair, né, de se sentir preso. Então, o principal olhar, na verdade, nessa volta, nesse pensar, tem que ser o olhar para o como promover bem-estar dentro dos espaços, atendendo às novas necessidades e sendo um programa traçado para cada empresa de uma forma que ele funcione para essa empresa. Então, é basicamente isso.